Boa tarde, galera. Estamos começando mais um Resenha Econômica, programa feito pelo PET Economia, que vai ao ar todas as quartas-feiras, ao meio-dia, e tem como objetivo proporcionar esclarecimentos sobre temas e conceitos-chave da economia, além de abordar diversos outros assuntos direcionados tanto ao Brasil quanto ao resto do mundo. No programa de hoje, eu, Adamário, vou entrevistar o professor pós-doutor Gustavo Melo, do Departamento de Economia da UFS, no qual vamos abordar alguns aspectos sobre a inflação no Brasil, já que esse assunto é bastante conhecido e disseminado, porém pouco discutido de fato. Tentaremos desmistificar alguns pontos sobre o assunto e dar maiores esclarecimentos para vocês que nos ouvem aqui na Universitária FM. Então, bom dia, professor Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Resenha Econômica. Bom dia, Damário, obrigado aí pelo convite. Você já não é calor aqui, né? Já esteve aqui outras vezes. Então, Gustavo, nós enquanto estudantes de economia, você como professor e eu ainda como aluno, né? Sabemos que a inflação é um fantasma que assola a população brasileira há bastante tempo. E desse modo, muitos fatores sobre a inflação acabam sendo mistificados, ficando obscurecidos para a população como um todo, que às vezes não pode ou não consegue parar para entender um pouquinho mais sobre o assunto. Então, professor, para iniciar essa conversa de hoje, vou começar com uma pergunta básica, né? Que é a seguinte: o que é inflação? Bom, Adamário, inflação, assim, pensando no primeiro, uma resposta mais, num plano mais do vivido nosso, né, tem a ver com a ideia de um encarecimento dos preços, né. Em geral, a inflação é medida aí como um índice geral por uma série de instituições, né, nós temos aí índices diversos, cada um tem uma metodologia específica, né, mas diz respeito a isso, né, pensar como é que está o nível geral de preço da economia, né. É claro que quando a gente discute a inflação, a gente sabe que ela vai ter uma incidência muito diferente em relação às diferentes camadas da população, né, que ela atinge, né? Então, é evidente que uma população trabalhadora que tem um rendimento mais baixo vai ter um impacto, por exemplo, no preço dos alimentos muito maior do que quando nós estamos considerando um grande empresário, né, um bilionário, né? Então, esses índices, alguns deles tentam dar conta dessa diversidade, né, da nossa economia. Tá certo, professor. E hoje, a inflação me parece ser um dos principais, se não o principal aspecto que as equipes econômicas brasileiras levam em conta para tomar muitas de suas decisões. E isso pode ser exemplificado, né? Por exemplo, quando entramos no site do Banco Central, lá está descrito que uma de suas principais funções é assegurar a estabilidade de poder de compra da moeda. Como pode ser explicada essa preocupação, esse clamor contra a inflação? Porque o que eu queria saber é se você acredita que tem alguma ligação ainda com o nosso passado, né? Aquela época que o Brasil enfrentava um período hiperinflacionário, né? Você acha que a gente ainda vive uma herança histórica desse passado? Eu acho que a gente tem que dividir aí em dois momentos, assim, essa reflexão, né? De fato, no nosso cotidiano, né, a gente consegue sentir isso muito claramente quando você tem uma certa elevação de preço daquelas mercadorias, aqueles bens e serviços que você usufrui, você vê um impacto direto na sua qualidade de vida, né? Então, nesse sentido, essa experiência hiperinflacionária que nós tivemos aí no início da década de 90 foi muito impactante, né? Já havia de um contexto inflacionário bastante forte, mas isso daí teve uma explosão aí no final da década de 80 e início da década de 90, e acho que ainda muitas pessoas, né, pessoas mais velhas como eu aqui, tem aquela memória, né, de que no dia do recebimento do salário, todo mundo corria para o supermercado fazer uma compra de mês, porque cada minuto que passava, né, você estava perdendo aí em capacidade de compra, né? Então, esse é um primeiro passo, né? Agora, como você também mencionou na primeira pergunta, tem muita mistificação em torno disso, né? Porque a gente acaba, muitas vezes, por conta desse impacto tão direto na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, fazendo uma leitura bastante simplória e dualista do que é a inflação, tentando apartar a inflação do conjunto dos determinantes da economia, né? Como se a inflação fosse o fruto, a raiz de todos os males da economia, quando na verdade ela é parte de todo um conjunto, né, de uma estrutura econômica e toda uma dinâmica econômica que não pode ser entendida só pela inflação. Entendi, professor. E também um outro ponto que eu queria te perguntar, professor, é a respeito do regime de metas de inflação hoje no Brasil. Hoje vigora o regime de metas de inflação, né? Eu acho que seria pertinente, professor, explicar para quem está ouvindo a gente, né, que não tem muito contato com
esse termo, né, metas de inflação, o que é esse regime, e fazer um resgate histórico para explicar quais foram os fatores que levaram a essa implementação do tripé macroeconômico. Aí, se eu puder citar rapidamente o que é esse tripé macroeconômico, né? Mas, claro, dando um enfoque na questão da inflação aqui no Brasil. A gente estudando economia, né, a gente vê aí desde a década de 50, né, em vários momentos em que a inflação atingia níveis bastante elevados, né? E havia toda uma série de políticas econômicas no sentido de conter essa elevação, né? Em particular na década de 80, né, a gente lembra uma série de planos econômicos, né? No início da década de 90 igualmente, então sempre plano Verão, plano Bresser, plano Sim. Cruzado, né? Plano Collor, né? O famoso congelamento das poupanças, tudo mais, né? Enfim, eram respostas a essa dinâmica de inflação, né, que muitos economistas iriam, né, discutir qual que era a origem dela. Então falavam sobre essa ideia de inflação inercial, né, que tinha uma série de preços indexados, tinha já uma memória, uma perspectiva de que a inflação ia se acelerar e, portanto, os agentes que tinham condição, né, tinham esse poder de precificar suas mercadorias, eles já elevavam os preços, então acabava virando um círculo vicioso, né. Nós sabemos que em 94, né, com o Plano Real, com a criação do ARV, com a criação de uma âncora cambial, uma série de medidas econômicas, com o ajuste fiscal que foi feito naquele momento, né, se conseguiu conter esse crescendo inflacionário, né? A inflação foi reduzida drasticamente, né? Essas políticas econômicas que são concentradas aí no real, que depois elas se desenvolvem, né? Então a gente tem num dado momento ali em 94, 95, um regime de câmbio fixo, né? Um contexto em que o câmbio brasileiro passa a ser bastante sobrevalorizado, a moeda brasileira estava muito sobrevalorizada, né? Isso tinha bastante impacto no conjunto da estrutura da economia, eu já vou falar sobre isso, mas nós vemos aí que isso foi feito a partir de uma espiral de endividamento muito grande, né, que culminou com a crise do real em 98, né, e foi nesse momento em que você adota definitivamente esse tal desse tripé macroeconômico, né, e basicamente ele está vinculado a uma ideia, né, da manutenção de superávites primários. O que é isso, né? O governo contendo os seus gastos primários, ou seja, gastos com com investimentos, com educação, com serviços públicos, né? E é importante privar. Por que se chama superávit primário? Porque não está entrando aí a ideia da conta financeira, não está entrando aí a ideia dos gastos financeiros, né? Se trata, portanto, desses gastos correntes aí, né, do orçamento, né, do governo federal. Junto com isso tem um regime aí de metas à inflação, uma ideia, portanto, né, você tinha aí, com base no IPCA e uma modelagem complexa, você determina qual que é essa meta, ou seja, a economia deve operar num determinado nível, né? Atualmente, esse nível o centro da meta é 4,5%, né? E ela tem uma certa margem, uma margem de 2% para cima e 2% para baixo, né? É o que eles chamam de teto e piso, né? Teto e piso da meta, né? E que já é revelador essa ideia de teto e piso, né? Porque se a inflação fosse assim, a inflação é o demônio, né? Tem que ser extirpado, por que tem um piso? Ou seja, tem uma análise de um conjunto da dinâmica econômica para poder determinar isso daí. Então é feito esse regime de metas, então se torna assim, um dogma, né? Você tem que manter a economia dentro dessa margem aí, né? Em torno desse centro da meta inflacionária, com base nesses índices de inflação que são calculados, no caso, especificamente o IPCA, né? Calculado pelo IBGE. E ao mesmo tempo você tem, né, uma política bastante agressiva, até como resposta a essa necessidade de manter esse nível de inflação, uma política de juros bastante elevadas, né? Juros reais no Brasil, a gente sabe, nas últimas décadas são exorbitantes, né? Boa parte desse tempo, desde lá da década de 90, foram aí, com raras exceções, os maiores juros reais do mundo, né? De longe, né? Então é interessante pensar isso daí, quer dizer, são contextos diferentes, né? A inflação num contexto hiperinflacionário lá da década de 80, que tem muito a ver com uma conjuntura internacional específica, né? O Brasil era muito dependente de capital de curto prazo naquele seu processo de industrialização, né? Quando você tem o choque dos juros norte-americanos, que esse capital foge, né, da economia brasileira, se abriga na economia norte-americana, você entra numa crise de dívida muito forte. E num contexto que você tinha vários desequilíbrios estruturais, vários desequilíbrios entre os diferentes ramos da produção, né, brasileira, que acabaram gerando esse boom inflacionário. Hoje a gente vive um contexto muito diferente. E nesse caso, é sempre bom pensar, né, como é que se usa dessa memória
né, os malefícios de uma dinâmica fortemente inflacionária para a população mais pobre, para justificar todo um conjunto de políticas que tem efeitos também bastante perniciosos para a população mais pobre, né? Então, acho que, não sei se eu me alongo muito nessa reflexão, mas acho que seria interessante pensar, né, que esse regime, esse chamado tripé econômico, ele está bastante vinculado tendo como resultado um baixíssimo crescimento da economia brasileira nas últimas décadas, né? Elevadas taxas de desemprego, né? Um processo que muitos economistas chamam aí de uma mudança na própria estrutura produtiva brasileira, né? Que é chamada reprimarização, desindustrialização. Então, vejam bem, você tem um câmbio sobrevalorizado, você tem taxas de juros elevadíssimas. O que é esse câmbio sobrevalorizado? Você acaba dificultando, por exemplo, a competitividade das indústrias. Você aumenta, né, você privilegia setores aí exportadores, mas você, ao mesmo tempo, faz com que os produtos de importação, né, entrem de maneira mais avassaladora, abriu a economia de maneira avassaladora, sem competitividade, né? Então você tem uma degeneração do parque industrial brasileiro. Num contexto, sobretudo na década de 2000, que você tem um aumento forte dos preços das commodities, a economia brasileira se especializa fortemente nesses produtos, né? Tem alguns autores até que falam de um retorno a uma condição colonial, né? Aquela especialização primária exportadora. Então, o conjunto da economia, ele se empobrece nesse sentido, se concentra nesses ramos específicos, né? Minérios, produtos agrícolas, o agronegócio, né? E isso daí está vinculado, portanto, a um baixo dinamismo da economia brasileira, uma dependência muito forte em relação a esse capital volátil também, né? Interessante pensar, desculpa se eu estou me alongando demais. Não, que isso. Posso mandar ver? Interessante pensar, só uma reflexão que eu queria fazer, assim, trazer para vocês, né? Estou falando muito. Alô, tá aqui, tá, legal. Se a gente vai pensando nessa dimensão aí, né, desse contexto que nós vivemos, né, tem toda essa grita pelo esse controle inflacionário, né. Por outro lado, você tem aí toda uma série de outros fatores que tem a ver com a própria competitividade internacional, que é atravessado por esse conjunto dessas políticas, né. Então é legal pensar assim, quais são as camadas da população que estão se beneficiando dessa estrutura. Quando nós articulamos um controle inflacionário que dá condições de previsibilidade para os mercados financeiros, a taxas de juros elevadíssimas que remuneram esses investimentos, né? E por outro lado, o que nós vimos aí nas últimas décadas, né? Se fala muito dessa questão do descontrole orçamentário, dos gastos elevados do Estado, um excesso de Estado, né? Que evidentemente o Estado gasta muito mal, né? A gente sabe muito bem disso, mas por outro lado, o que nós vimos nesse período todo foram superávites primários, ou seja, uma diminuição. O Estado não estava tendo um descontrole inflacionário, muito pelo contrário, estava acumulando recursos, né? E mesmo assim, a dívida numa trajetória fortemente ascendente. Então, essa política, ela estava muito, a gente consegue perceber, né, pós-festa, analisando seus resultados aí, como ela estava muito voltada à garantia de uma remuneração de um setor específico da economia, né, que atua sobretudo nos mercados financeiros, buscando esses ganhos aí de curto prazo, né. Então, essa política, sempre é bom a gente pensar, então, portanto, né, dentro dessa lógica, qual que é o quadro geral da economia e como, portanto, cada um desses elementos entra nela. Um desses elementos é a inflação, né? Sim, entendi, professor. Você acabou tocando, né, em um ponto que eu já ia te perguntar, né, no momento para frente, foi do mercado financeiro, né? Então, a gente tem essa ideia, né, da inflação que, na maioria dos casos, né, para quem não tem a oportunidade de estudar, né, não foge daquela ideia de perda do poder de compra do trabalhador. Entretanto, né, como já foi falado aqui anteriormente, a inflação tem aspectos e funções que são exercidos por ela que muitas vezes passam despercebidos, né? E um exemplo desses aspectos, né, e função que ela tem é esse caráter redistributivo que está implícito na inflação. Então, professor, eu te pedi para você falar um pouco, né, sobre esse caráter redistributivo da inflação e falar, né, quem são os beneficiados de fato nesse movimento. Você acabou já tocando um pouco nesse assunto, né? E além disso, fazer uma explanação melhor sobre como que esse movimento da inflação, né, se relaciona com o movimento do mercado financeiro. Você já falou sobre uma questão de previsibilidade, aí eu gostaria que você falasse desse caráter redistributivo e relacionasse isso com o mercado financeiro.
Para trazer um pouco mais concretamente, assim, né? Nossa conversa é muito abstrata, né? A gente que tem, por